Mateus capítulo 21, verso 18 ao 20. Mateus capítulo 21, verso 18. Ao verso 20. Todos acharam? Mateus capítulo 21, verso 18 ao verso 20. A palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. E aí disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: Como a figueira secou depressa. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa nessa noite, clamando ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia. Que o Senhor, Pai, possa fazer, meu Deus, com que aquilo que o Senhor propôs, meu Deus, para ser ministrado nessa noite, alcance, meu Pai, as pessoas que estão aqui. Que não dependa de mim, Senhor, nem da minha capacidade, mas que o teu próprio Espírito possa ministrar a cada um dos que entraram aqui, em nome de Jesus. Queridos, eu já compartilhei aqui algumas vezes com a igreja, até muitas vezes falando dentro de outras ministrações, que nos chama a atenção nessa parábola o fato de Jesus aparentemente ter praticado algo que nos deixa perplexos. Jesus que passou o seu ministério curando os enfermos, abençoando a vida das pessoas. Jesus que passou parte do seu ministério fazendo o bem e não tendo daquilo do que ser acusado. Aquele que ressuscitou mortos, abriu olhos dos cegos e multiplicou pães e peixes. E de repente nos assusta a gente ver agora a figura de Jesus e a Bíblia dizendo que ele amaldiçoou uma planta, amaldiçoou uma figueira. E na mesma intensidade que nos surpreende o fato de Jesus ter amaldiçoado aquela planta, nós percebemos que o efeito da maldição ele foi imediato. A maldição que alcançou aquela planta, a Bíblia diz que imediatamente fez com que o ciclo daquela planta se encerrasse para nunca mais retornar. E nós talvez entendamos um pouco sobre laranjas, né, sobre mangueiras, jaqueiras, mas não é comum, não é normal no nosso dia a dia, na nossa cultura, você plantar figueiras no fundo da sua casa. Pode ser que aqui alguém até tenha uma planta dessa, mas eu quero lhe dizer que não é algo comum. Você ir na casa de alguém e no quintal dessa pessoa ter uma figueira. Já em Israel, nos parece que era uma planta muito mais comum, porque não só a Bíblia fala das figueiras que produziam frutos, mas inclusive das figueiras bravas, que os frutos não eram comestíveis para o homem, como é o caso da que Zaqueu subiu. Jesus ele fala em uma outra parábola de uma figueira estéril. Nosso irmão Jean recentemente pregou aqui, trouxe uma explanação a respeito dessa palavra muito boa. Ali havia uma figueira estéril, uma figueira que por 3 anos o seu senhor tinha vindo buscar frutos e ela não havia produzido frutos. Aqui, nessa parábola, nós não estamos falando do caso de uma figueira estéril. Essa parábola não fala de uma figueira que não produzia frutos. Não. Ela fala de uma figueira que estava sem frutos. E
ser uma figueira que não produz frutos e ser uma figueira que estava sem frutos são coisas distintas. Eu ouvindo uma pregação de Spurgeon a respeito desse tema, abri os meus olhos porque, como eu disse a vocês, por não ser uma planta que é comum no nosso dia a dia, nós não entendemos perfeitamente o que estava acontecendo ali, mas em analogia ao que acontece com as videiras, essas plantas que são desses climas frios, elas precisam passar por um processo em que se caem todas as suas folhas durante o inverno, para que durante o período em que as suas folhas estejam crescendo, elas produzem frutos. Mas na figueira há um detalhe, que o fruto ele começa a nascer antes da folha. Então, quando as folhas elas já estão cobrindo a planta e as folhas já estão bonitas, é sinal de que já chegou os frutos. Aqui nós muitas vezes nos detemos nessa parábola sobre esse aspecto, sobre essa perspectiva, de que Jesus caminhou em direção àquela planta porque ela estava coberta de folhas, e se ela estava coberta de folhas, ela deveria estar com frutos. Por quê? Porque na estação dela, ela vai perder as suas folhas, e vai começar na época dos frutos, aos frutos nascerem primeiro do que as suas folhas. Então, quando as folhas estiverem tomando conta da planta, é sinal que ela já está cheia de frutos. E aí a gente entenderia perfeitamente que Jesus amaldiçoou a planta, porque ela tinha a aparência de que tinha frutos, mas ela não tinha frutos. E seria uma verdade também, e nós poderíamos nos deter nessa noite sobre esse aspecto, e eu não quero que você também perca essa revelação, porque quando eu cheguei a essa revelação pela primeira vez, para mim foi muito profundo entender que se a planta tinha folhas, era esperado que também tivesse frutos, já que no seu ciclo normal, no seu ciclo natural, os frutos começam a vir primeiro do que as folhas. Só tem um problema, irmãos. Essa mesma passagem está escrita em Marcos, no capítulo 11, do verso 13 ao 14, e eu já ensinei isso a vocês. Todas as vezes que os evangelhos eles trouxerem a mesma parábola, a informação que tem em um e não tem em outro, ela não anula o que está no outro, ela soma ao que está escrito na outra parábola. No capítulo 11 de Marcos, do verso 13 ao 14, eu não vou ler totalmente o texto, porque ele repete exatamente a mesma coisa, mas ele vai dizer, quando chegou perto, eu tô me ouvindo de volta aqui, se você puder abaixar um pouquinho o meu próprio retorno aqui, eu lhe agradeço. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Baixou demais, aumente só um pouquinho agora aí, senão eu vou começar a gritar. Aí, pronto, aí deu para mim. Aqui, irmãos, agora, quando você ler agora esse segundo texto, você vai ver que então nós precisamos aprender aqui então mais alguma coisa. De fato, havia uma expectativa em Jesus que a figueira tivesse frutos, porque ela tinha folhas. E eu disse a você que dentro do seu ciclo natural, dentro do ciclo normal, a figueira vai começar a produzir figos antes das folhas. Então, quando ela está com folhas, é sinal de que ela já está com frutos. Mas isso eu também lhe disse, que é dentro da estação própria. O problema agora é que a gente não está na estação própria. Como é que aqui em Juazeiro eles fazem para a videira frutificar? Eu já falei a vocês, eu viajei uma época no mês de junho para o sul, e você quando visita uma vinícola no mês de junho,
você pensa que chegou na casa da família Adams, porque é assombroso. Você não vê uma folha verde, porque exatamente todas as folhas da parreira caem, da videira caem. E várias outras plantas que seguem esse ciclo vão da mesma forma. No inverno, todas as suas folhas caem. Como elas caem aqui em Juazeiro, se o clima aqui dá 40 graus? Elas não caem. E para frutificar, alguém tem que simular a queda das folhas. Você pode ir lá procurar um agrônomo que você vai ver. Talvez algum de vocês aqui já tenha tido até essa experiência, porque meu pai teve essa experiência. Você vai lá e quer ter um pé de uva no fundo da sua casa. Aí você compra a mudinha, planta, ela cresce, enche de cacho e depois não dá mais. Morre e não dá mais. Não sei quem aqui já teve essa experiência de tentar plantar um pé de uva em casa. Ela vai dar uma vez e depois não vai dar mais. Porque para que ela continue dando frutos, ela precisa passar pelo processo do renovo. Se ela não passar pelo processo do renovo, ela não frutifica mais. Então, como aqui a gente não tem inverno, o engenheiro agrônomo responsável pela vinícola, ele tem que podar a planta manualmente. Ele vai cortando todos os galhos, para que ela volte a brotar novos galhos, novas folhas, para que ela volte a produzir. Irmãos, se não era tempo de figo, a planta estava com folhas, a Bíblia, ela é fantástica porque nós encontramos uma correspondência de tudo o que acontece no Novo Testamento e principalmente no ministério profético de Jesus, com o que os profetas diziam lá atrás. Você pega o Evangelho de Mateus, você vai ver o tempo inteiro, já começa assim. No nascimento de Jesus, aí está escrito, e diz que a virgem conceberá e dá luz a um filho. Então está escrito. Onde é que Jesus vai nascer? Está escrito lá também, que e tu, Belém de Judá. Quando você vai ler os textos do Antigo Testamento, não está tudo arrumadinho, na ordem que as coisas aconteceram, não. Foi um profeta que falou 500 anos antes, outro profeta falou 300 anos depois, mas tudo vai se juntando e resume perfeitamente na vinda de Jesus. Pedi água para beber e me deram fel, está lá o profeta Davi. Nenhum dos meus ossos foram quebrados. Você vai ver lá, rapaz, e a Bíblia fazendo correspondência o tempo inteiro ao que estava escrito lá atrás. Paulo, explicando a divindade de Cristo, diz: quando foi que Deus disse a alguém, disse ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado, ou maior do que o menor? Aí você vai ver a correspondência que a Bíblia vai fazendo das coisas que foram escritas no Velho Testamento, correlacionado exatamente ao que aconteceu com Cristo. Eis que o teu rei vem aí, montado em um jumento, no jumentinho, cria de jumento. Está tudo escrito no Antigo Testamento. Não foi diferente com essa passagem da figueira. E eu lendo esses dias a Bíblia, dentro do plano bíblico, eu encontrei, dentro da Bíblia, a passagem que descreve exatamente por que Jesus amaldiçoou aquela figueira e qual era o significado disso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 7. E eu fiz esse introito para você não perder a essência do que essa parábola também significa. Miqueias capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Eu vou ler na nova versão da tradução linguagem de hoje, irmãos, porque eu estou fazendo esse ano o meu plano de leitura nessa versão da Bíblia, e acredito que só me abriu os olhos para eu ir estudar esse texto, exatamente porque nessa tradução o texto está mais fácil de compreender. E eu fui para as outras versões e vi, eu vou ler depois para você na nova versão internacional, e você vai ver que é o mesmo sentido. Miqueias 7,
a partir do verso 1, nós vamos ler até o 7. Você vai ver, eu vou lhe dizer o contexto em que Jesus falou, amaldiçoou aquela figueira, e você vai ver que foi exatamente o que estava escrito aqui pelo profeta Miqueias. Miqueias capítulo 7, verso 1. Observe. Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Me perdoe, irmão, eu comecei lendo na Nova Versão Internacional, eu me antecipei. Vou voltar para a Nova Tradução da linguagem de hoje. Depois eu leio nessa. Eu quero ler primeiro para você na Nova Versão da Tradução Linguagem de hoje. Ai de mim, sou como homem faminto, que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros, cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora, juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais e as filhas desobedecem às mães. As noras brigam com as sogras e os piores inimigos de qualquer pessoa são os seus próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Irmãos, preste atenção à perfeição do detalhe, como esse texto agora se encaixa no episódio que aconteceu com Jesus. Quando Jesus diz quando Jesus amaldiçoa a figueira, irmão, Jesus está no fim do seu ministério. Você já deve ter ouvido falar que Jesus ele pregava nas cidades, enquanto a capital do reino ali estava concentrada em Jerusalém. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, próximo à festa da Páscoa, Jesus já estava entrando na cidade para ser condenado e ser crucificado. Não tinha mais volta para ele. Só que a Bíblia diz que quando ele entra, e aí, se você pegar o texto base que nós lemos, eu vou voltar aqui com você, daqui a pouco eu venho para cá para o fundo de novo, Mateus 25, eu estou com Bíblia de papel, mas está funcionando, vamos lá, uma hora a gente acha aqui, Mateus 25, foi Mateus 25 não, foi Mateus 22, 25, é outra atrapalha, vamos lá, 21, me perdoe, irmão. O número é difícil para eu gravar. Mateus 21. Começa como aí? O primeiro versículo é de Mateus 21. Pronto. Quando se aproximava de onde? Jerusalém. Se você for ver o verso 12, o que é que Jesus está fazendo aí agora? Lê o verso 12 aí, alguém aí. Fique de pé e leia, alto. De pé, de pé. Quem for ler, fique de pé. Alto. Bora, Colosso. Está olhando para quem? Esperando o quê? Pronto. Dormiu no ponto. Só até aí. Até aí tá bom. Jesus entrou no templo e estava expulsando as pessoas que estavam comprando e vendendo dentro do templo. Irmãos, é depois desse episódio, é exatamente depois desse episódio, que Jesus passa e amaldiçoa a figueira. Jesus passou
depois que ele estava saindo de Jerusalém. Ele entra, e aí você vai abrir agora em Marcos 11 para você ver o que eu estou lhe dizendo. Eu vou lhe mostrar que os dois evangelhos dizem que o fato aconteceu na mesma forma. Marcos 11, verso 1, só precisa ler o comecinho aí para mim. Pronto. Quando se aproximava de onde? É a mesma coisa que estava escrito em Mateus? Igualzinha, não é? Pronto. Verso 12. Aí vago no verso 12 agora. O 13. O 15. Chegaram, pois, a Jerusalém, e entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam compras. O que é que o profeta Miqueias estava dizendo a gente? Não há, aqui ele falando, os piedosos desapareceram do país e não há um justo sequer. Se você pegar, irmãos, os reformadores, a interpretação deles a respeito dessa parábola, eles vão dizer que a parábola, que a maldição da figueira estava associada a Jesus falando ali espiritualmente que o castigo e o julgamento de Jerusalém havia chegado. Esse é o entendimento da maldição da figueira. O tempo do reino de Jerusalém como a capital ou o centro de Deus, ali o pessoal que tinha adoração a Deus, já tinha chegado ao fim. Mas por quê? Aí ele vai começar dizendo, olhe, na nova tradução, ele fala, eu li para vocês aqui, ele diz assim, eu sou como um homem faminto, que, olha a expressão que ele usa, depois da colheita, procura figos nas figueiras, e uvas nas parreiras, mas não encontra nada. Preste atenção, ele não foi procurar no tempo certo, ele não foi procurar no tempo da colheita, mas ele é como quem vai procurar depois da colheita. Marcos disse a você, ele foi procurar figo na figueira, mas não encontrou, porque não era tempo de figo, não era tempo de colheita. Na versão internacional, ele está dizendo, eu sou como quem colhe frutos de verão, na respinga da vinha. Não se colhe fruto em verão, irmãos. Verão não é estação de colher fruto. Ou seja, o que está escrito em Marcos, o que está escrito em Mateus, o que aconteceu efetivamente, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, é exatamente o que estava previsto pelo profeta Miqueias, quando ele fala a respeito de alguém que foi procurar frutos numa figueira e não encontrou, mas ele já estava dizendo, eu não encontrei porque eu fui procurar o fruto no verão. Não há fruto para provar, porque era verão. Mas ele diz mais, o profeta nos diz mais. Ele fala na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, ele não encontrou nada porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. O que é que ele quer dizer? Depois que passa a estação própria, alguém foi e colheu. E para mim, irmãos, isso faz sentido a partir do momento que eu disse a você que no ciclo da planta, ela vai perder as folhas, mas quando ela voltar a se renovar, vem os frutos e depois vem as folhas. É verdade. Mas não quer dizer que quando os frutos são colhidos, imediatamente as folhas vão cair de novo. Vai ter um tempo agora para chegar na próxima estação em que aquela árvore ela só vai ter folhas. E veja, é exatamente a estação do verão. A árvore ela não perde as suas folhas no verão. Ela vai perder as suas folhas no inverno. Ela vai perder as suas folhas no inverno.
O que é, pastor, então, que a gente aprende e se aprofunda, mas hoje é dia da gente se aprofundar nisso. Então, por que é que que Jesus amaldiçoou aquela figueira, e por que foi que o profeta Miqueias falou a respeito disso, exatamente do jeito que ele disse? A primeira coisa, irmãos, que temos que destacar é o contexto em que isso foi dito. Jesus sai do templo, e dentro do templo, nem dentro do templo, ele encontrou nada que prestasse. Ele sai revoltado de dentro do templo. Ele pegou o chicote, saiu quebrando tudo dentro daquele templo, revoltado. Ele chega na cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que quando ele viu a cidade, ele chorou pela cidade. Ele chorou pelaquela cidade. Por quê, irmãos? Porque espiritualmente, ele também não encontrou frutos. Não tinha nenhum fruto que prestasse sobre aquela cidade. Mas, pastor, como é que eu vou exigir que a planta dê fruto, se não era a estação de fruto? Espiritualmente falando, irmãos, nenhum de nós éramos para produzir nenhum fruto que prestasse. O que a Bíblia está dizendo a mim e a você é que eu não tenho que esperar as condições do mundo mudar para que eu possa frutificar. O mundo nunca vai ser um lugar propício para você produzir frutos agradáveis a Deus. O mundo nunca vai colaborar, o mundo nunca vai contribuir com você para que você possa fazer algo que preste para Deus. Nunca. A cidade de Jerusalém, ela não era uma cidade comum, ela não era uma videira comum, uma figueira comum, ela não era uma planta que dependeria de estações para poder frutificar, porque na sua origem, ela já seria uma planta que cresceu de uma planta estéril. Como é que pode uma planta estéril produzir frutos? Mas se você for olhar, a Bíblia diz que todo o processo daquela geração, daquela nação, começa no ventre de Sara. E qual era a capacidade genética, a capacidade humana que Sara tinha para gerar frutos? Nenhuma. O processo gestacional daquela nação já começa de forma antinatural, porque já começa debaixo do milagre divino. E aí a gente começa a entender, irmãos, que quando Jesus passa, e ele de fato vê aquela planta frondosa, cheia de folhas, ela não tem frutos, e não era para ter de fato frutos, porque não era mais estação de frutos, mas o profeta Miqueias vai dizer que ela provavelmente deu frutos. Mas cadê os seus frutos? Alguém veio e colheu na frente, e quando Jesus teve fome, ela já não tinha mais frutos para dar. Eu tenho visto nesses últimos tempos, irmãos, e aí eu vou contextualizar com os nossos dias, os crentes se adequando à situação do mundo. Em que sentido, pastor? Nós estamos esperando um tempo favorável do mundo para a gente fazer alguma coisa para Deus. Eu vou lhe dar uma notícia hoje: esse tempo nunca vai chegar. Se você ficar esperando as coisas mudarem lá fora para você fazer alguma coisa para Deus, cuidado, porque não há tendência de melhora. Mas você tem que entender que você não foi plantado para produzir frutos pela eficiência e eficácia do mundo. Não é a sua natureza humana que vai produzir nada eficiente para Deus. Esse tem sido o grande problema. As pessoas têm achado que com seu esforço próprio, que com a sua dedicação própria, você vai conseguir fazer alguma coisa para Deus. Irmãos, você nunca vai conseguir fazer nada para Deus enquanto você não compreender primeiro que você depende do próprio Deus para você produzir frutos no meio de uma estação que não é própria para frutos. O grande problema é que para você começar a entrar nessa estação de frutos, muitas vezes você vai ter que abrir mão de suas folhas. No processo do primeiro renovo que a gente recebe, é o que às vezes os crentes velhos,
Eu sou crente velho e eu tenho que tomar cuidado com isso também. A gente julga os crentes novos que estão chegando, porque quando eles chegam, que recebem a primeira carga espiritual do Espírito de Deus, eles começam logo a produzir frutos, e você, crente velho, cheio de folha, olha para o crente novo e diz: aí, meu irmão, esse cara chegou agora, já quer ser mais crente que todo mundo. Ele não tem nem folha direito, não tem nem base direito, e eu que já estou aqui com minhas galhas gigantes, olha, cuidado para você não fazer sombra em quem está chegando. Você tem que entender que o Espírito de Deus, quando vem sobre a vida da pessoa, muitas vezes vai fazer com que os frutos venham junto com as folhas. Olhe para Pedro, olhe para Pedro. Pedro, meu irmão, teve que passar 3 anos ali aprendendo com Jesus. Foi ou não foi? Teve que afundar no mar, teve que negar Jesus no negócio do galo, cortou a orelha de soldado, passou fome, passou de perseguição, passou luta, teve que ficar em Jerusalém orando até o dia que o Espírito Santo desceu. Foi assim ou não foi com Pedro? Foi fácil para Pedro receber o Espírito Santo? Pedro pensou em desistir, voltou a pescar, viu Jesus, foi buscar Pedro de novo. Pedro pelado pula no barco, veste roupa, uma tribulação, até Pedro receber esse Espírito Santo, irmão. Não foi fácil não. Foi fácil não, irmãos, para Pedro não. Aí um dia o anjo chega para Pedro e diz: meu irmão, tem um cara aqui que nem judeu é. Não guarda a lei, não guarda sábado, come carne de porco, todo atribulado. Você vai na casa do cara. Pedro não ia obedecer o anjo não. Não ia não. Ele só foi porque Deus teve que insistir com ele 3 vezes. Ele com fome, a comida demorando lá embaixo, até a visão que ele teve foi comida. Estava com fome, meu irmão, e aí até o exemplo que Deus deu foi de comida, e Pedro vindo ler, podia ser qualquer outro, né? Mas veio de comida, estava com fome, e a comida demorando, e Deus querendo falar com ele. Olha, Deus está falando com alguém aqui, às vezes a comida está demorando, porque você ainda não entendeu que Deus quer falar com você. Olha aí a revelação. É melhor você entender logo, para não esperar esse lençol descer 3 vezes. Deus está falando com você, meu irmão. Às vezes a coisa está apertando na sua vida, é porque Deus está falando e você não está ouvindo. Aí Pedro vai, chega na casa de Cornélio. Olha, meu irmão, eu vou lhe avisar logo, eu não entro em casa de ímpio, entendeu? Não entro em casa de gente perturbada, atrapalhado, pecador. Só estou aqui porque Deus mandou eu vir. O cara disse: não, meu irmão, tudo bem, já que você veio, né? Disse que é para eu pregar o evangelho para vocês. Vocês creem em Jesus? Creio. Vocês creem? Quando Pedro começou a falar, não estava nem no meio do sermão ainda, o Espírito Santo veio e batizou todo mundo dentro de casa. Está Pedro parado agora olhando, dizendo: rapaz, que tribulação, 3 anos esperando esse negócio, em Jerusalém, trancado dentro daquele quarto lá, meu irmão, e aqueles discípulos orando. Eu mal comecei a pregar o evangelho, já foram batizados no Espírito Santo. Quando mandaram chamar Pedro, para Pedro prestar conta do que ele fez: vem cá, Pedro, quer dizer que você está entrando na casa de ímpio agora, né? Você está meio atribulado. Pedro disse: rapaz, se Deus não rejeitou eles, e Deus derramou logo o Espírito Santo sobre a vida deles, quem sou eu para rejeitar alguma coisa? Quem sou eu para rejeitar alguma coisa? O que foi que Pedro entendeu, irmão? Preste atenção, porque você precisa ter esse discernimento de Pedro. Pedro podia ficar com inveja, Pedro podia ficar com ciúme, dizer: rapaz, para eu conseguir esse negócio, foi um trabalho danado, tantos anos, e esse cara consegue logo isso. Mas o sentimento de Pedro não foi esse não, irmãos. Pedro disse: rapaz, que bom, que bênção, que Deus está batizando, que bom que Deus está salvando. E vai ser assim na sua vida. Às vezes você vai pregar o evangelho para alguém, você vai trazer alguma coisa para alguém, e daqui a pouco essa pessoa vai estar na sua frente, irmãos. Ela vai fazer coisas maiores que você. E o que é que você tem com isso? A obra é sua? Mas a gente sempre quer que as pessoas estejam bem, mas não melhor do que a gente. Esse sentimento, está lá fora. Traga isso para aqui para dentro, não, irmão? Deixa isso lá fora. Essas invejas, essas ambições. Mas eu tenho 30 anos de crente, as bolas pretas do meu joelho, e às vezes Deus vai pegar alguém que se converteu ontem aí, vai botar na sua frente para ser líder sobre a sua vida, e você tem o que a ver com isso? A obra é sua?
Está Elias lá dentro do quarto, lá só tem eu, Senhor. Vá sair aí que já acabou agora. Você vai para outro canto aí, meu irmão. Agora vai ungir outro no seu lugar. Espera aí, Senhor. Quantos anos eu andando com o Senhor para ser profeta e agora vem esse menino aqui que estava arando terra e já vai virar profeta? Talvez se ele murmurasse e não fizesse o que Deus falou, ele não ia viver o que Deus tinha para ele. Quantos profetas foram arrebatados em carruagem de fogo? Quantos? A gente às vezes não sabe, irmão, o que Deus tem preparado é para a gente. Às vezes Deus está mandando você esperar um pouquinho, você se acalmar aí um pouquinho, porque tem coisa grande na sua vida. E você fica nervoso, fica agoniado, se sentindo humilhado, desprezado. O pastor não gosta de mim. Ei, ninguém mais me respeita dentro da igreja. Começa a falar bobagem, deixa o diabo entrar em seu coração, entrar em sua cabeça. E sabe o que é que acontece? Eu vou lhe dizer o que é que acontece. É porque você está cheio de folha, criatura. Da última estação ainda, dos últimos frutos que você deu, para aqueles frutos vir, você se encheu de folha. E ficou bonitão, cheio de folha na foto. E Deus está dizendo, agora está na hora de perder essas folhas. Ah, não, Deus. A folha não vai dar, não. Porque quando tirar a folha, vai mostrar só o que está lá dentro. Vai mostrar a essência. Vai mostrar aonde é que está a raiz. Porque a folha cobre tudo. Deus, irmãos, está fazendo com a gente o quê? Nos ensinando que às vezes para você voltar a dar frutos de novo na casa de Deus, é preciso você passar por um processo de renovo. E você está resistindo a Deus. O povo de Israel, olha o que Miqueias falou, as testemunhas contra vocês são os profetas que Deus está mandando. Deus tem mandado os seus profetas para testemunhar como vocês estão corrompidos, como os frutos que vocês estão dando são frutos que vão chegar o dia anunciado para o castigo de Deus. Vai chegar o dia do castigo de Deus. Ele estava falando, irmãos, falando como aquelas pessoas estavam à espreita para derramar sangue, falando que naquela cidade não havia um justo sequer, os piedosos desapareceram do país, o que reinava era confusão. E ele falando, irmãos, a respeito de toda essa sujeira. E quando Jesus chega naquele tempo, que entra na cidade, procurou fruto, e nem na casa de Deus, ele achou frutos dignos da presença de Deus naquele lugar. Hoje temos vivido o nosso tempo, os nossos interesses, temos vivido a nossa vida, a nossa estrutura, alimentado aquilo que Deus nos deu, preocupados em conservar o que Deus nos deu, gente trabalhando igual um bicho, de manhã, meio-dia e de noite, para não perder nada. Eu não estou dizendo a você para ficar sentado na rede o dia todo, não, irmão. Trabalhe porque tem que trabalhar mesmo. Mas você tem que entender que se Deus não abençoar o seu trabalho, você está se esforçando em vão. É como quem amontou em saco furado. O povo começou, voltou, que o problema era que o povo estava escravo, está escravo. Aí Deus diz, não, volta de novo para a sua terra. Eu vou abrir as portas. Aí o rei manda reconstruir. Daqui a pouco só precisou aparecer 3 endemoniados. Foi lá, falou com o rei e disse, olha, aquele povo é problemático, viu? Quando eles se levantarem, eles vão se rebelar contra o Senhor. Só tem oposição, irmão, quando a obra começa a crescer. Enquanto você não está incomodando o inferno, ninguém está preocupado, não. Enquanto o pastor está roubando o povo, enquanto os crentes estão em adultério dentro da igreja, os líderes estão aqui dentro se matando por causa de cargo, o diabo não está nem aí com a igreja. Mas começa a futucar com o inferno, começa a botar o povo para orar, começa a botar o povo para ler a Bíblia, começa a buscar a santidade, para você ver se o diabo não vem lhe atribular. Vem, irmãos, porque é o trabalho dele, e a Bíblia diz que ele sabe fazer o trabalho dele muito bem, que ele não dorme, que ele não vacila, ele está ligado o tempo todo. Não é para você ter medo do diabo não, irmãos, mas você tem que saber que você não está lidando com um ser que não está ligado em você. A questão é que se Deus estiver com você, ele não tem a menor chance. Agora, se você estiver sozinho, irmão, tome cuidado. Tome cuidado, que você sozinho
Vai fazer o quê? O que é que você pode fazer contra o diabo sozinho? Agora você com Deus, irmão, ele não tem a menor, ele não pode nem triscar em você, se Deus não... Porque a Bíblia diz que você com Deus, ao seu redor já está aí, ó, cheio de anjo. Ele tem que ficar do lado de fora. Mas a questão é, e se Deus viesse hoje na sua vida e procurasse, o que é que você tem feito para mim? Como ele chegou naquele dia, ninguém sabia qual era o dia que ele ia procurar a figueira. Talvez se alguém soubesse, ia dizer, vou deixar uns 2 frutos aqui ainda. Mas todos os frutos foram colhidos. Colhidos por quem? Quem comeu aqueles frutos? Alguém comeu, irmãos. O fruto acabou, só ficou a folha. A Bíblia diz que Moisés encontrou um dia a presença de Deus, o rosto de Moisés saiu brilhando, que ninguém podia ver. Aí, para esconder o brilho que o povo não podia ver, tiveram que botar um pano. Aí Moisés gostou do negócio do pano, e aí continuou com um pano mesmo sem brilho. Porque ninguém sabia o que estava por debaixo do pano, né? O que está escondido debaixo do pano, para todo efeito está brilhando. Às vezes as nossas folhas são assim. A folha está cobrindo. Alguém viu um dia a glória de Deus na sua vida, viu a graça de Deus se manifestar na sua vida. E você aí se encheu daquelas folhas ali. Deus está dizendo, eu quero fazer algo novo agora na sua vida. Só que você não tem nada mais de Deus na sua vida para produzir nada novo. O problema é esse. Você não busca mais a Deus como você buscava antes. Você não ora mais a Deus como você orava antes. Você só sabe fazer o que fazia antes. Por quê? Porque o que fazia antes é só botar o pano na cara que todo mundo acha que está brilhando. É isso aí. Aí Jesus olhou para a planta e disse, é planta, está certo. Você está cheio de folha, eu quero é fruto. Cadê o fruto? Tem fruto mais não? Não, acabou o fruto. Então, olha agora, o seu tempo de produzir fruto acabou. Acabou. Não vai ter outra oportunidade, não vai ter outra estação, não vai ter mais nada não. Acabou. Ali, irmãos, era um símbolo. Não é porque Jesus ficou com raiva da planta, não. Aquilo ali já estava profetizado pelo profeta Miqueias. Aquilo ali era um símbolo do castigo que haveria de vir sobre Jerusalém. Acabou o tempo, já deu tempo demais. Mas pastor, eu já disse, não estou sentindo nada de Deus aqui ainda para poder produzir fruto. Irmãos, e quanto você tem buscado de verdade a Deus? Qual tem sido a dedicação? A gente tem que entender que nós fomos salvos pela graça. Amém, glória a Deus. Só que a Bíblia diz que aqueles que receberam o talento do Senhor e não produziram nada, tiveram o mesmo efeito daqueles que não receberam nada e foram condenados do mesmo jeito. Aquele que recebeu o convite, entrou na casa do Senhor e não mudou de veste, foi jogado do lado de fora do mesmo jeito daquele que nunca recebeu o convite, daquele que nunca aceitou, daquele que nunca quis nada com o Senhor, foi para o mesmo buraco. O que é que Deus está nos falando, irmãos? É tempo que Deus está querendo reavivar a sua obra. Deus está querendo renovar a sua obra. Deus está querendo dar novos talentos às pessoas. Mas Deus tem buscado as pessoas para trabalhar na sua obra, e quantos estão disponíveis? Quantos de fato têm procurado dedicar um tempo da sua vida a Deus? Estamos apegados a quê? As folhas da última estação, as folhas do último avivamento, as folhas do último mover que Deus fez na minha vida, aquilo que simboliza um fruto que eu já dei lá atrás. Todo mundo que me vê agora diz, irmão Colosso, irmão Colosso, que fez aquele trabalho no presídio, que fez aquela obra. Sim, meu irmão, mas aquela obra já acabou. Aqueles frutos já foram, foi fruto de outra estação. Deus está querendo que você entenda a estação que você está agora, e ainda que a estação não seja própria, ainda que a estação não seja propícia, Ele está dizendo que quer trazer sobre você força, quer trazer sobre você renovo, porque é exatamente no tempo de fome sobre a terra que Ele quer que você dê frutos. Meu avô, minha avó contava essa história, comprou uma época uma fazenda num município chamado Andaraí.
uma fazenda imensa de 600 hectares. Mas na região de Andaraí, tinha um porém. Na época da chuva, meu irmão, era muita chuva. Muita chuva. O rio Paraguaçu chegava a passar no meio da fazenda, de um lado a outro, no tempo da cheia, que alagava, que nem carro conseguia passar nas estradas. As pessoas ficavam literalmente ilhadas dentro das suas casas. Chegava a dar acho que 500, 600 metros de largura o rio quando passava. Mas no tempo da seca, irmãos, passava às vezes com aquele rebanho andando pelo meio do rio para achar pasto dos outros lados. Aí foi quando, na época, a cidade era muito deserta, aquela coisa mesmo rural. Meu avô teve a ideia de levar uma bomba a óleo diesel para puxar a água do rio para irrigar uma plantação de milho. Então ele resolveu plantar milho fora da estação, fora do período. Irmãos, quando esse milho ficou verde e começou a produzir, ele disse que não sabe de onde saiu tanto bicho de dentro daquela floresta, porque era papagaio, era periquito, era bicho, acabaram com os milho dele tudo, que ele não conseguiu, o que vendeu não conseguiu nem pagar a semente que ele comprou. Preste atenção. Em um mundo corrompido, em um mundo causticado pelo sol do verão, qual é o alimento que essas pessoas estão encontrando lá fora? Pastor Getúlio teve na sede, gravou agora esses dias uma live. Quem está seguindo ele aí deve ter assistido. Ele está na Suíça. Diz que na Suíça é um local onde não falta nada, não tem pobre na Suíça. As pessoas ficam inventando o que fazer porque não tem pobre na cidade. Não tem pobre. Mas em compensação, irmãos, lá já tem locais apropriados para as pessoas tirarem as suas próprias vidas assistidas por um médico. O médico não pode intervir, mas ele fica ali assistindo as pessoas tirarem as suas próprias vidas. Pelo grau de depressão que assola aquelas pessoas. Pelo grau de fome na alma que aquelas pessoas têm, e no meio daquele deserto, eles não encontram uma alma viva dando fruto da parte de Deus, para que eles possam se alimentar. Por onde você tem passado, quais são os frutos que você tem dado? Eu não quero saber o que você fez, irmão, no verão passado, isso é filme, e de terror ainda. Eu não quero saber o que você fez para Deus no ano passado. Eu não quero saber o que você fez para Deus quando você era jovem. Eu não quero saber o seu currículo, que eu não estou contratando ninguém para dar emprego. Deus não está querendo saber as coisas que você já produziu no tempo antigo. Se você pegar o currículo de Israel, meu irmão, é a nação que foi construída do templo em adoração a Deus. Mas o que é que se está fazendo dentro desse templo? A bagaceira comendo lá dentro do templo. Como é que está sendo feita a adoração a Deus naquela nação? Uma bandalheira pura. Como é que está a comunhão entre as pessoas? É um querendo matar e ainda fritar o outro para poder comer no jantar. É o que a Bíblia está dizendo aqui. O que é que você espera que Deus faça com esse povo? A mesma coisa que Jesus fez com aquela figueira. Está chegando um tempo, irmãos, que Deus quer renovar a sua vida. Deus não está falando com quem está sentado na cadeira do lado, não, está falando com você mesmo. Está chegando a estação de você produzir fruto, não conforme o mundo, mas conforme aquele em quem você está plantado. Por isso que a recomendação do apóstolo Paulo, você não precisa de tempo oportuno para pregar o evangelho, não. Você foi chamado para pregar em tempo e em fora de tempo. Você não dá fruto, meu irmão, não é segundo o espírito humano, não. Você dá fruto é segundo o Espírito de Deus. Deus está querendo lhe levantar. Deus está querendo ver novos frutos na sua vida. Mas para que esses novos frutos apareçam, você precisa largar essas folhas. Você precisa abrir mão desse passado que você segura como se fosse um troféu. Olha o que Paulo diz a mim e a você. Ai, meu irmão, deixando para trás. Olha, eu estou correndo, meu irmão, e as coisas aqui vão ficando para trás. Vou deixando para trás.
deixando para trás essas coisas que para trás ficam e vou olhando para frente, porque se ontem Deus me deu a oportunidade de produzir muitos frutos para Ele, eu já estou olhando para frente para saber quais são os novos frutos que Ele quer que eu produza. Esses dias eu estava com o Colosso, mais uns 2, tem uma classe de crente, irmão, que eu pense uma que eu saio de perto até. Essa aí quando começa, eu saio de perto. Os doutores da lei, que chacoalham igual sino vazio. Você senta na mesa para conversar com a pessoa, abra a Bíblia aí, em tal versículo aí. Veja aqui. Está escrito assim, 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 porque o profeta, aí você está vendo a vida do cara toda desgraçada, o cara sem dar um bom testemunho, vivendo a vida, todo culto que tem, pedindo oração, vivendo na prostituição, vivendo na mentira, vivendo no pecado, nunca produziu nada para o reino de Deus, não tem igreja fixa, é na igreja daqui, na igreja dali, na igreja do acolá. O que é que você está fazendo para Deus hoje, meu irmão? Onde é que você está com tanto conhecimento que você tem, infeliz? O que é que você está fazendo para o reino de Deus? Nada, não tem coragem de evangelizar um descrente, mas quando entra no meio dos crentes, oh glória! No meio do descrente, meu irmão, ele é uma negação, é um fracasso total. Mas quando senta na roda de crente, porque o profeta Joel trouxe uma visão epistemológica, eu falei com o Colosso, eu disse, Colosso, lá na rua já tem um desse aqui, eu vou cair fora. Foi ou não foi, Colosso? Deixei ele falando sozinho na mesa, não foi? Não tenho tempo para isso mais não, irmão. Tenho paciência mais não, para ficar discutindo teologia com ninguém não. Eu não quero saber mais do que ninguém não. Não quero discutir, ficar medindo conhecimento bíblico com ninguém não, que eu não sou imbecil. Eu estou querendo, irmãos, é saber quem está disposto a trabalhar para o reino de Deus. Eu estou querendo saber quem é que está disposto, irmãos, a dar um dia para poder pregar o evangelho a alguém que nunca ouviu o evangelho. Quem é que está disposto, irmãos? Muitas vezes a gente só está na igreja hoje aqui de noite, porque você está duro. Me perdoe ele dizer isso, mas o Espírito de Deus está mandando dizer aqui, alguém vai receber isso aí. Você só está aqui hoje porque você está duro. Se você tivesse dinheiro, você não estava aqui, você tinha viajado. Só vem para a igreja quando não tem o que fazer. Vou ficar em casa hoje, já acabaram o Faustão, não tem mais Faustão, eu vou para a igreja. Porque se tiver qualquer oportunidade, você não tem compromisso com Deus. Você sabe o que é que a palavra compromisso significa? Irmãos, compromisso. É algo que está acima das outras coisas. Olha, vai ter uma festa domingo de noite, meu irmão, me perdoe, domingo de noite eu não posso, porque eu tenho compromisso. Ir para a igreja não é a minha última opção, não. Ir para a igreja é a minha prioridade. Com quem é o seu compromisso? Com quem é o seu compromisso? Compromisso, irmãos, é compromisso. Deus está vendo, não é se você está vindo aqui para a igreja sentado no banco, não. Deus está vendo é como o seu coração veio aqui. O que é que você veio fazer aqui? Tem gente que só vem para a igreja para se encher de conhecimento. Como ele iria para a escola, ouvir, palestra. Eu quero que você nessa noite entenda. Toda vez que você entrar agora nesse templo, entenda que você está entrando na dimensão da presença de Deus. Tente enxergar isso aqui, irmãos, como um local santo, como um lugar onde nós invocamos a presença do Espírito Santo de Deus. E que não precisa ninguém estar pulando, está ninguém rodando para Deus falar com você. Agora, qual é a seriedade que você dá ao seu compromisso com Deus? Qual é a seriedade? Não é no meio da folha que você vê qual é a planta. Não. Eu quero ver pela folha quem é bom mesmo, diferenciar se é um pé de laranja pera, se é um pé de laranja de umbigo, só olhando a folha. Se é um pé de tangerina, é difícil, irmãos. Se é um pé de limão, só olhando a folha, não vai não. Agora, meu irmão, quando dá o fruto, que você descasca e experimenta, aí você descobre
qual é a origem daquela planta. Você sabia que tem pé de laranja que volta a ser limão de novo? Todo pé de laranja que é plantado, aí eu vou dizer, vou encerrar com esse exemplo de técnicas agrícolas. O homem planta um pé de limão, porque o pé de limão cresce mais rápido, o pé de limão tem mais força, e quando o pé de limão está crescendo, que está mais ou menos dessa altura, ele corta todas as folhas daquele pé de limão, vai no pé de laranja, que ele já sabe que é doce, já sabe que é uma laranja aprovada, corta uma galha, e no lugar onde ficou ferido o pé de limão, ele encosta aquela galha e amarra. A raiz do limão começa a puxar a seiva e alimentar agora uma galha de laranja. E aí, irmãos, a galinha da laranja começa a crescer, e daqui a pouco está dando um monte de laranja. Só que tem uma marca naquela planta que não vai sumir nunca. A marca do dia em que ela foi transformada em laranja. Dali para baixo continua sendo limão, mas dali para frente passou a ser laranja. Mas às vezes, irmãos, daquela parte de baixo tem coisas que começam a querer brotar de novo. Brota uma galinha e vai saindo uma folhinha. E o que é que o agricultor tem que fazer? Cortar logo. Cortar logo. Por quê? Porque observe, a planta, ela está agindo contra a sua natureza, para alimentar uma galha de laranja. Se sair uma galinha de baixo, que é da própria natureza da planta, quando ela começa a tomar força, a planta entende, diz, opa, isso aqui faz parte de mim, e começa a destinar a seiva da planta toda para aquela galha. Irmãos, é um negócio incrível. Você vê a galha crescer rapidamente, ela passa por dentro do pé de laranja, fica mais alta do que o pé de laranja e começa a esgalhar. E aí, se você não cortar, tudo que estava para cima da marca do enxerto morre, e só fica agora o pé de limão cheio de espinho. Veja se não é assim na nossa vida. Você tem uma história de antes de você conhecer Jesus. No dia que Jesus entrou na sua vida, Ele cortou a sua planta e disse, olha, daqui para trás eu não quero saber de mais nada. Eu quero saber de você, é daqui, e se você continuar comigo, daqui para frente você vai deixar de produzir limão. O negócio agora é produzir laranja. Até o que Paulo diz, onde superabundou o pecado, vai superabundar agora. Se o cavalo, como se chama, for forte, meu irmão, se a estrutura de limão era pesada mesmo, é agora que a laranja, meu irmão, começa a brotar. Tem pé de laranja que quando a porrada do limão lá era forte, rapidinho já está dando um bicho pequeno, você tem que escorar para não quebrar a galha. Está lá, vai crescendo. Aí tem coisa do meu passado, do seu passado, começa a querer vir. Se você não cortar, aquilo vai tomando conta da sua vida, porque sua natureza gosta daquilo. Aquilo era favorável à sua natureza. E chega uma hora que aquilo sufoca tudo que você viveu, da data que Jesus entrou na sua vida, até o ponto que morre tudo, e vai ficar só na história, vai ficar só na folha. Qual é a sua história, irmão? Ah, meu irmão, porque quando eu era jovem eu fiz, porque um dia a gente orou e aconteceu, eu sei hoje. De verdade, qual é a perspectiva que você tem para esse ano que entra, do que você quer se dedicar a Deus para fazer? Tantas pessoas, irmãos, que estão com dons aqui dentro da igreja, enterradas. Tantas pessoas aqui na igreja que sabem que você já colocou a mão sobre a vida de pessoas, você orou e sabe que Deus curou pessoas. Tantas pessoas que estão aqui hoje, que sabem que já pregaram o evangelho nas ruas, já pregaram o evangelho para o vizinho, e as pessoas aceitavam Jesus e vinham para a igreja quando você convidava. Você não vinha para a igreja sozinho, quando vinha trazia 1, trazia 2, trazia 3. Tudo apagado. Você que orava às madrugadas, botava a mão sobre os endemoniados e expulsava demônios. Onde estão? Pessoas que, quando falavam que Deus deu o dom do serviço, vamos fazer um serviço na casa de Deus, essas pessoas se alegravam, se animavam, e hoje onde estão essas pessoas?
Eu queria chamar o ministério de louvor, porque a confirmação dessa palavra veio nessa música que eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido essa música. Quem foi que colocou? Cadê? Quem foi que colocou, Yuri, essa música? Paulo? Eu não conhecia essa música. Eu não conhecia essa música. Essa música foi cantada aqui na igreja a primeira vez hoje, não foi? Primeira vez foi cantada hoje. A música fala exatamente sobre o que Deus quer trazer na minha vida, na sua vida. Quer trazer um renovo, irmãos. Aceite o renovo de Deus. Não resista ao Espírito de Deus. Não estou falando para você virar crente moderno e aí mudar a sua personalidade. Não é disso que eu estou falando, não, irmãos. Mas veja, fique de pé. Mas veja o quanto você tem investido em você mesmo. Veja o quanto você tem investido nos seus sonhos. Veja o quanto você tem investido nos seus projetos. Veja o quanto você tem se dedicado a você mesmo. E veja o quanto você tem se dedicado a Deus. Se o Senhor passasse aqui nessa noite e você fosse aquela figueira, você teria frutos para apresentar ao Senhor? Quais são os frutos da sua vida que você tem nessa noite para apresentar ao Senhor? O que você tem feito para Deus? Porque pedir a Deus, irmãos, é o que mais a gente faz. A nossa oração é me dê, me dê, me dê, me dê. Eu estou lhe dando um segredo para Deus lhe abençoar. É exatamente quando você dá frutos. A Bíblia diz, quando a árvore está dando fruto, agora eu vou dar uma atenção especial a ela. Vou podar, vou regar, vou adubar, porque essa árvore está dando fruto. Você pode estar se sentindo nessa noite, como a música diz, como aquela árvore que foi cortada. Não tem mais folha, não tem mais tronco, só tem a raiz que está escondida dentro da terra. É o que você se sente. Mas a música diz que se Deus mandar água, até a árvore que já foi cortada pode voltar a brotar de novo. Se você está vivo, irmãos, se desprenda, irmãos, desse passado. Se desprenda dessa história que você viveu, daquilo que Deus já lhe usou para fazer um dia. Isso já ficou no passado. Está em memória diante de Deus? Está. Mas Deus quer continuar lhe usando. Deus quer que você produza novos frutos. Mas para produzir novos frutos, você tem que se permitir ser renovado por Deus. Tem que abrir mão dessas folhas velhas. Vai ter que mostrar suas vergonhas. Vai ter que mostrar os seus medos. Vai ter que mostrar os seus galhos, as suas ramificações, as suas origens, as suas dificuldades. Quando nós já construímos alguma coisa, irmãos, é muito fácil nos escondermos atrás daquilo que nós temos. É muito fácil nos escondermos atrás dos nossos cargos. Mas quando você tem que começar tudo de novo, é Deus querendo saber se dentro de você ainda tem aquela mesma força que um dia Ele colocou. Se ainda há vida dentro de você para gerar novos frutos. Os frutos da estação passada já foram colhidos. E Deus está dizendo, é tempo de novos frutos. É tempo de novos frutos. É tempo de novos frutos. Eu não vou chamar hoje ninguém aqui na frente. Ninguém. Mas se você estiver no seu lugar nessa noite, e você entende que Deus está falando com você, você sabe que já se apagou essa chama do seu coração, você não tem mais prazer em fazer nada para Deus. Clame a Ele, irmãos, nessa noite,
enquanto o Ministério de Louvor está ministrando essa música, que eu tenho certeza que há um renovo de Deus a vir sobre a sua vida. Não se prenda a essas folhas, porque quando Deus vier com um renovo, vai vir novas folhas, mas vai vir também novos frutos.